Olá, sejam bem-vindos ao audiobook Ressoar Páginas da Vida, aonde cada capítulo que lemos será comentado e estudado aqui com vocês. Mas antes de começar esse capítulo, vou te pedir para que se inscreva aqui no canal e ative o sininho para notificações. Agora, fique com a leitura deste livro. Olá, como vocês estão? Chegamos ao capítulo 12 do livro de Lisa Bevere, Eu, Meu Pavio Curto e Deus. E nesse capítulo 12, o título é Quando o Corpo Fala. Ombros tensos, dentes cerrados e olhos faiscantes, cabeça erguida e ligeiramente inclinada para o lado, em sinal de arrogante desinteresse. A mulher caminha com rapidez e firmeza no meio da multidão, consciente daquele que estão ao seu redor apenas quando eles tomam conhecimento de sua presença. Está preparada para empurrar ou repreender quem se colocar em seu caminho. De certa forma, ela procura conflito, pois ele lhe dá propósito e oportunidade de extravasar parte da tensão acumulada que ela sente se expandir-se em seu íntimo. Quanto mais tempo levar para liberar essa tensão, mais irada a mulher ficará e mais exasperação causará a outras pessoas. Ela se aborrece no meio da multidão, no trabalho, na igreja, no carro, no supermercado ou em casa. Não tem onde se refugiar da raiva. No momento, ela não sabe ao certo se deseja encontrar refúgio. A raiva lhe confere poder e força, fazendo-a sentir-se invulnerável. Ninguém sabe quando ou onde ela vai explodir novamente. Ela gosta de gerar essa incerteza e de deixar um rastro de caos por onde passa. Quando tudo está fora de controle, é ela quem está no controle. Somente ela sabe o que realmente está acontecendo. Ela guarda um segredo. Ainda que todos mudassem, ainda que tudo estivesse perfeito e ainda que tudo desse certo para ela, a raiva não passaria. Uma coisa é sentir ira e aborrecimentos momentâneos. Outra bem diferente é viver em estado perpétuo de cólera, próximo do ponto de fervura. A qualquer instante, essa mulher pode aumentar a chama e deixar a raiva entrar em plena ebulição novamente. Funcionários, conhecidos e entes queridos aprenderam a evitar a todo custo que isso aconteça e procuram ansiosamente agradá-la. Os mais sábios descobrem que isso, contudo, é impossível e se afastam. Ela não se importa, não se permite ter essa preocupação. É jovem e forte e encontrará outros relacionamentos. A outra mulher, seus ombros estão sempre encurvados para frente, como se estivesse se escondendo debaixo de um xale que a envolve apertadamente. Seu olhar assustado se move depressa, reagindo a medos invisíveis, e depois ela assume a mesma expressão distante, cheia de decepção. Seu pescoço também é encurvado para frente, sobre o peso da cabeça que se inclina com vergonha. Ao contrário da outra mulher, ela tem grande consciência das pessoas ao seu redor, imagina que olham para ela com desprezo e fala dela em sussurros de desdém. Por isso, ela se encolhe na presença dos outros. Não é uma ameaça para elas, pelo menos não da mesma forma que é para si mesma.
Ela caminha hesitante por seu mundo de desconfiança e de medo, sentindo-se usada e maltratada. São os outros que controlam a sua vida. Nada é justo, ela é uma vítima, é cheia de raiva, mas a esconde dentro de si. Por onde ela passa, a rejeição a segue como uma sombra. Outros tentaram estender a mão e tirá-la do seu mundo escuro, mas, uma vez que eles ficaram aquém da perfeição, ela desprezou suas tentativas e permaneceu na familiaridade de sua prisão solitária. Fui magoada repetidas vezes e não vou deixar que isso volte a acontecer. Resmunga ela com determinação enquanto vai se arrastando pela vida, como um imã que atrai exatamente as ofensas que ela teme. Atitudes do coração. Embora pareça improvável, a mulher forte e cheia de raiva e a mulher fraca e abatida se encontram em situações bem parecidas. É bem provável que ambas se sintam sozinhas, mesmo que sejam casadas, pois lhe faltam os ingredientes básicos para a verdadeira intimidade. Os anos se passam e talvez elas cruzem uma com a outra na rua e vejam repetidas vezes refletidas uma na outra, as linhas na testa franzida com rugas prematuras, os punhos semicerrados e as costas encurvadas sobre um peso invisível. Talvez você pergunte: essas não são decorrências normais do envelhecimento? Sim e não. Ninguém escapa da passagem do tempo e da força da gravidade. No entanto, nossas reações ao que acontece ao longo dos anos determinam a prontidão do nosso sorriso, a luz dos nossos olhos e a suavidade das nossas expressões. As atitudes do nosso coração se gravam mais firmemente no semblante do que a ilusão dos cosméticos. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Provérbios 15, 13. A alegria sempre dura mais que a beleza. A beleza é passageira, mas o semblante bondoso e suave permanece. É possível ter um rosto alegre em qualquer idade. O brilho da alegria atenua os efeitos das passagens dos anos. Seu rosto pode ser marcado por sorrisos que se abriram repetidas vezes ou pela testa que se franziu com tanta frequência. Você pode escolher a expressão inconsciente do seu rosto em repouso, aquela a qual ele volta quando ninguém está olhando. Essa expressão reflete o tema dos seus diálogos interiores ou das meditações do seu coração. O inverso também é verdadeiro. Com o vento do norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Provérbios 25, 23. Palavras feias que brotam de um coração amargurado produzem um semblante carrancudo tão certamente quanto quem semeia vento colhe tempestade. Lembre-se de que Jesus nos disse que não é o que entra na pessoa, mas o que sai dela, que a contamina. Quando permitimos que a amargura jorre da nossa boca, é inevitável que ela apareça em nosso rosto. Se cometermos a tolice de nos vestir de fúria ou de nos cobrir com o manto de questões passadas não resolvidas, cedo ou tarde, sem falta,
Essa escolha esgotará a nossa vida. Destruiremos relacionamentos ao nosso redor e então nos voltaremos contra nós mesmas com ira autodestrutiva. É o que acontece quando o alvo da nossa ira são os outros ou nós mesmas. A ira pecaminosa ou a raiva nos faz empurrar para longe aqueles quem precisamos e a quem desejamos ter por perto. Todos nós precisamos de relacionamento que nos proporcionem apoio e permitam que nos desenvolvamos e cresçamos ao longo da vida. A raiva habitual semeia suspeita e medo aonde deveria haver confiança. Violência aonde deveria haver segurança. E hostilidade aonde deveria haver intimidade. A natureza feminina. A mulher foi projetada com cuidado e ternura. Não fomos formadas com ângulos pronunciados, mas com curvas suaves. Fomos criadas com grande capacidade para ternura e compaixão. Sentimos o amor e a dor no profundo do nosso ser. Temos empatia e nos sensibilizamos diante da dor, das lutas e da perda de desconhecidos. Quando não nos é permitido expressar essas emoções de forma válida, corremos o risco de explodir ou de implodir. Contudo, quando agimos de modo contrário ao nosso designer ou propósito da criação, na verdade, lutamos fisicamente contra o nosso corpo. Deus deseja que sejamos saudáveis e apaixonadas, amorosas e compassivas. Quando não somos, violamos o papel vivificador, fortalecedor e sustentador da nossa vida. Esse papel não cabe apenas às mães de família. Mary, uma amiga minha, sempre transmite apoio e vitalidade em suas interações com outras pessoas. Ela diz a verdade com amor, o que significa que ela se expressa de uma forma que lhe permite ser ouvida. Ela é mansa e gentil, porém forte. É uma dedicada serva do Senhor que vive para servir os outros. Ela é solteira, mas pratica diariamente os princípios que caracterizam uma mulher piedosa. Quando nos falam esses princípios, a carência fica evidente em nossos relacionamentos. Aqui estão dois dos tapas na cara de que menos gosto nas escrituras. Eu os ouvia com frequência quando era recém-casada. Melhor é viver em um canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Provérbios 25, 24. E a versão ainda menos agradável da mesma ideia. Melhor é viver no deserto do que uma mulher briguenta e amargurada. Provérbios 21, 19. Viver em um canto sobre o telhado significa estar exposto às intempéries. O telhado oferece abrigo da chuva, da neve, do vento, do sol escaldante. Salomão estava dizendo que era melhor viver nessas condições do que compartilhar o conforto e abrigo de uma casa com uma esposa briguenta. Há mais perigo e dano debaixo desse telhado do que em cima dele. Eu costumava dizer a John que naquela época o telhado era, na verdade, um terraço, usado como alternativa para a varanda. Desculpem, gente. Mas não era fácil desconsiderar a outra passagem sobre o deserto.
Melhor viver no deserto com serpente e escorpiões. Sem falar na falta de vegetação e umidade, bem como na exposição às fortes intempéries, do que com uma esposa irada, rabugenta e que vive discutindo. Os conflitos se tornam desgastantes não apenas para os outros, mas para nós mesmas. Saúde do coração. O coração bem disposto é remédio evidente e muito eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Veja isso em Provérbios 17, 22. A Bíblia nos dá um entendimento impressionante sobre a fonte de nossa saúde. A medula, ou o centro dos ossos, tem umidade, e é ali que o sistema imunológico e as células sanguíneas são fortalecidos. Nossa vida está no sangue, e o sangue é fortalecido na medula óssea. Quando os ossos secam, a fonte da nossa vida é comprometida. Essa ideia é retirada em Provérbios 14, do 29 ao 30. O homem paciente dá prova do grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A Bíblia contrasta a paciência com a precipitação e a paz com a inveja. A paciência dá entendimento, enquanto a precipitação evidencia toda a insensatez da pessoa. O coração em paz dá vigor ao corpo, enquanto a inveja e a maldade apodrecem até os ossos. Não é impressionante que algumas formas de câncer possam ser tratadas com um transplante de medula? A saúde da nossa medula é fundamental. Não há nada, porém, mais escondido. A medula fica envolta em um tecido ósseo duro, cercado de músculos, órgãos e quilômetros de vasos sanguíneos. Se há um problema na medula, muitas vezes só é possível detectá-lo com testes sofisticados. Os ossos dão sustentação ao nosso corpo. São a estrutura de apoio sem a qual não temos como ficar em pé. A Bíblia confirma que há uma relação efetiva e permanente entre coração e saúde. Não estou dizendo que todos os efeitos têm um problema subjacente de coração. Por certo, muitos ficam doentes ou morrem ainda jovem, na inocência da infância. Vivemos em um mundo caído, permeado pela maldição de doenças e fraquezas. Estou dizendo que a amargura, o rancor, a ira não resolvida e outras questões do coração afetam diretamente o nosso sistema imunológico. O livro Make Anger Your Ally, Faça da Ira Sua Aliada, relatou que o ressentimento e próximo dele, em segundo lugar, a frustração, está associado com mais frequência a males que causam desconforto. Ele relacionou exemplos desses males comuns provados pela ira não resolvida, por exemplo, como enxaquecas, problemas de estômagos, resfriados, colite e hipertensão. Outros estudos incluem doenças como algum tipo de artrite, vários problemas respiratórios, problemas de pele, pescoço, coluna e até mesmo o câncer. Sei que fatores genéticos e outras questões externas, como o estilo de vida
e dieta precisam ser levados em consideração. Mas a Bíblia declarou muitos séculos atrás aquilo que estamos descobrindo só hoje. Provérbios 3, do 5 ao 8, traz rica sabedoria a respeito de como devemos viver. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Essa passagem traz uma promessa. Se vivermos de acordo com o plano de Deus, Ele dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Também aqui Deus trata do cerne da questão. Ele não apenas proporciona saúde ao corpo, mas também provê um futuro saudável e dá vigor aos ossos. Transtornos alimentares podem ser resultado de ira não resolvida. A pessoa foi profundamente violentada e deseja recolher-se e desaparecer. Muitas vezes ainda não encontrou uma forma válida e saudável de expressar a sua ira e, portanto, recorre à autopunição. Como se pode imaginar essa reação? A rejeição se transforma em grande tormento. Lutamos contra um inimigo invisível, cuja voz parece inescapável. Sei disso porque sou experiência própria. Eu vivi essa mentira. Se você lutar com esse problema, meu livro, Você Não É o que Você Pensa, pode ser de grande ajuda para você. Se você é mais jovem, talvez não tenha visto os efeitos da ira descontrolada. Se é mais velha, é provável que saiba do que eu estou falando. Uma vez que a ira ataca a base do nosso sistema imunológico, é importante darmos ouvido às advertências. Eis uma passagem bíblica que traz uma imagem vivida, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Provérbios 25, 28. Outra versão diz: como uma cidade destruída e sem muros, assim é o homem que não pode conter-se. Muros intransponíveis. Nos tempos bíblicos era comum construir muros ao redor de cidades para protegê-las. Os muros eram um obstáculo que mantinha para o lado de fora os animais selvagens e os inimigos. Não estamos acostumados a esse conceito, mas as cidades antigas eram cercadas por muralhas intransponíveis que serviam para advertência para quem estivesse do lado de fora. Só permitiremos que você entre quando soubermos que não representa nenhuma ameaça. Tanto servia de barreira de proteção para aqueles que vinham do lado de dentro do muro. As portas da cidade eram fechadas todas as noites e abertas novamente pela manhã. Os habitantes aprendiam a confiar nos muros e nos guardas junto às portas, que as protegiam de invasores e vandalismo. Em tempos de quarentena, os muros também isolavam os doentes dos outros habitantes, serviam até como barreira contra o vento, a chuva e a tempestade do deserto. Nesse contexto, imagine uma cidade sem muro que foi conquistada e saqueada. Inimigos e invasores entram e saem quando bem entende. Durante o dia, a cidade está à mercê de ladrões, bandidos e dos exércitos inimigos. Não há onde esconder qualquer coisa de valor. À noite, os chacais e os outros animais selvagens vasculham as ruínas na escuridão e enchem os habitantes de medo. Infecções e doenças se esgueiram pelas sombras. Quem gostaria de viver em um lugar desprotegido, onde não há abrigo algum? Quando não governamos nosso espírito, habitamos em um lugar sombrio como esse. Nosso coração deixa de ser um refúgio de segurança e paz, tornando-se, então, uma espécie de cidade invadida e saqueada. Enquanto fugimos de um invasor, somos atacados por outro.
Preocupamos continuamente com nossa segurança, mas ela é uma realidade impossível. Tudo o que havia de real valor foi levado embora, e aqueles que protegiam a cidade foram produzidos a uma guarda simbólica. O inimigo circula livremente sem nenhum respeito quanto aos parâmetros interiores e exteriores da nossa cidade e da nossa vida. A frustração se torna nosso pão diário e a tristeza o arrependimento, nossa porção. Depois de anos defendendo essa cidade indefensável, muitas de nós vão se esconder em um canto escuro das ruínas. E se mesmo depois de perceber que a morte e a vida se encontram no poder da língua, ainda comemos frutos amargos, saímos da terra do Egito cheios de raivas, amaldiçoando em vez de abençoar. Em vez de encontrar a terra prometida, descobrimos que nosso casamento, os nossos relacionamentos estão em um deserto de ruínas. Todas as fortalezas nas quais havíamos depositado a nossa esperança foram destruídas. Até mesmo o templo do nosso corpo físico está sofrendo a devastação de anos de raiva irrefreada e palavras de ódio. O que nos resta? Como a cidade arruinada poderá ser reconstruída? Depois do arrependimento, vem a reconstrução. Você se arrependeu? Agora é a hora de iniciar o processo de cura. Cura. De acordo com Provérbios 15:4, o falar amável é árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. No lugar da língua enganosa, use palavras que curam. Comece a pronunciar palavras vivificadoras a respeito das suas circunstâncias. Aprenda a palavra de Deus e a devida aplicação ao seu casamento, ao seu trabalho, aos seus filhos e às suas amizades. Comece a abençoar essas áreas da sua vida e recuse-se a amaldiçoá-las. Deixe que a palavra de Deus transforme sua alma e você colherá fisicamente os benefícios. O apóstolo João escreveu ao seu amigo Gaio: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. O bem-estar de sua alma afeta a sua saúde. Não é possível separar as duas. Elas são intimamente entrelaçadas, embora as palavras não possam causar dano físico imediato. A Bíblia as compara a uma arma letal. Provérbios 12:18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos lábios dos sábios traz a cura. Posso quase imaginar um adversário enfurecido atacando e investindo violentamente contra o outro. Palavras cheias de cóleras e pronunciadas aos brados são acompanhadas de golpes penetrantes e dolorosos. Um deles transpassa o ombro, outro o estômago, outro ainda o antebraço. Primeiro a vítima fica atordoada e depois horrorizada e por fim prostrada totalmente ao chão. Faz um balanço dos ferimentos e vê o sangue manchar toda a parte superior do seu corpo. Sente-se atordoada e fraca e fecha os olhos por um instante. É envolta em uma espessa neblina escura. Então ela ouve outra voz, ela é mansa e gentil. No lugar da escuridão, uma névoa morna e dourada se espalha ao seu redor. As palavras de cura neutralizam as palavras pronunciadas para ferir. Ela sente seu suave calor acalmar a dor fria e ardente. Cada palavra agradável tem efeito restaurador.
A pessoa antes prostrada desperta como se de um sonho e descobre-se restaurada. As feridas causadas pelas palavras foram curadas. Provérbios 16, 24 e 25. As palavras agradáveis são como o favo de mel, são doce para a alma e traz cura para os ossos. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Muitas vezes pode parecer correto expressar abertamente as nossas queixas, permitindo assim que as emoções ocupem o centro do palco e sejam plenamente extravasadas. Imaginemos que ao articular essas palavras estamos nos libertando e informando outros. Na verdade, porém, estamos ferindo as outras pessoas e a nós mesmas. E sem que pudéssemos nos dar conta, nossos pés saíram do caminho da vida e se desviaram para veredas da morte. Não há como evitar ligações entre a raiva doentia e qualidade de saúde física. É fundamental deixar que Deus nos renove de qualquer emaranhado ou de qualquer armadilha na qual estejamos presos, como resultado de excessos de raiva ou de palavras ofensivas do passado. Não importa quem as pronunciou, não importa se foram atiradas por outros como mísseis contra nós. Temos de levar em conta ainda a força das indiciosas palavras autodestrutivas que com frequência usamos contra nós mesmas. Algumas, por exemplo, ninguém se importa comigo, no fim das contas serei traída e ficarei sozinha, eu sou gorda e feia, porque alguém se interessaria por mim. Ou outras palavras. Essas palavras nos ferem e reforçam imagens e reações negativas em nossas vidas, constroem uma fortaleza de dor dentro da qual cada um de nossos pensamentos é processado. Oremos assim. Dirige-me ao Senhor, Pai Celestial, em nome de Jesus. Sei que muitas vezes minhas palavras foram impensadas e prejudiciais, não apenas para as outras pessoas, mas também para mim mesma. Senhor, que a minha língua se torne instrumento de cura, que as minhas palavras sejam agradáveis como favo de mel e que tragam cura e restauração para a alma. Dê-me cura profunda até os meus ossos e saúde e forças no cerne da minha estrutura e do meu sangue, que qualquer podridão seja substituída por vigor, que qualquer amargura seja removida de mim. Usa-me para ser instrumento de cura na vida de outras pessoas. Permita que eu abençoe aqueles que me foram amaldiçoados. Ensina-me a abençoar aqueles que me amaldiçoaram. Enquanto guardo a minha boca, peço que o Senhor reconstrua os muros de proteção ao redor da minha vida. Eu me alimentarei de sua bondade, pois, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor dos Exércitos. Amém. Glória a Deus, assim terminamos o capítulo 12. Fiquem com Deus.